Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9h na nossa rádio pública. Nessa primeira veiculação, nosso programa é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e na página 99 Universitária. Você pode participar pelas redes sociais enviando perguntas e comentários. Hoje nós entramos um pouco atrasado por problemas técnicos de manutenção, mas vamos manter nossa 1 hora de conversa. Desde que foi eleito, o presidente da República, Jair Bolsonaro, faz questão de sinalizar que os professores serão pressionados a se enquadrar no projeto ideológico conservador que o futuro governo pretende implantar no país. Pelas redes sociais, ele já prometeu aparar as universidades e aconselhou estudantes a filmar professores esquerdistas. O argumento de que professores impõem uma suposta doutrinação aos alunos é o que está na base do Escola Sem Partido, um projeto de lei que aliados de Bolsonaro no Congresso Nacional tentam votar antes mesmo dele assumir a presidência. Na prática, o Escola Sem Partido quer proibir o professor de discutir determinados temas sociais e de tratar de assuntos importantes hoje no cotidiano dos jovens, como é o caso de gênero e orientação sexual. Um dos motivos para a escolha do colombiano Ricardo Vélez Rodrigues como ministro da Educação foi justamente o compromisso dele com o Escola Sem Partido. Vélez Rodrigues é também um nome que, segundo Bolsonaro, atende aos princípios e valores da chamada bancada evangélica. Entre as principais bandeiras dos parlamentares evangélicos estão o combate ao ensino das questões de gênero e o veto ao debate sobre a descriminalização das drogas. Diante desse clima de cerceamento e intimidação que começa a se instaurar em escolas e universidades, o Fora da Curva de hoje pergunta: agora é proibido pensar? Para conversar sobre esse cenário, nós convidamos José Luiz Raton, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE. Seja bem-vindo, Raton. Boa tarde, bom dia Eduardo, bom dia Cíntia, bom dia Edson, bom dia aos ouvintes. Também convidando Cíntia Hamlin, professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Convidamos e ela finalmente aceitou. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Eduarda. Bom dia a todos, bom dia a todas. Temos o prazer de receber novamente aqui no Fora da Curva Edson Andrade, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE e diretor da Associação Nacional de Política e Administração da Educação em Pernambuco. Seja bem-vindo também, Edson. Bom dia, Eduarda. Bom dia, Luiz, a Cíntia, especialmente um bom dia aos ouvintes do Fora da Curva. Então, Raton, o novo governo ainda nem se instalou no Palácio do Planalto, mas o sentimento que se tem hoje em escolas e universidades é que o bolsonarismo vai tentar, de vários modos, intimidar e silenciar professores. Por que isso? O bolsonarismo e esse tipo de conservadorismo autoritário que se ampliou na sociedade brasileira nos últimos anos tem tentado estabelecer um tipo de visão de mundo que é antipluralista. Absolutamente, que é contra o pluralismo. E isso nega toda a história da universidade, da ciência, da educação como espaços democráticos, como espaços do debate, como espaços plurais e baseados em coisas fundamentais. Primeiro, a ideia de razão como uma forma de pensar o mundo de maneira crítica, razão associada à crítica. A ciência está baseada na ideia de crítica sistemática, que está baseada, por sua vez, na ideia de dúvida sistemática. Os fatos não falam por si, eles precisam ser interpretados. A interpretação se dá a partir do trabalho do conceito, da razão, que dá sentido a isso e que, ao mesmo tempo, confronta com os fatos. E, nesse sentido, é preciso pensar também que o uso da razão por cada pessoa, a partir do aprendizado, do debate plural, ele permite autonomia. Ele permite autonomia e permite a não tutela, inclusive moral. O que significa que é possível estabelecer a crítica dos valores. Tudo isso que foi construído, e de alguma maneira aponta para uma ideia de avanço, de um progresso, mesmo que relativo, mas de um progresso importante, de democratização das possibilidades para todos, pelo menos enquanto tendência, está sendo colocado hoje em risco por esse tipo de pensamento conservador, pensamento autoritário, pensamento que tenta controlar
qualquer forma de estabelecer de uma maneira autônoma, uma maneira de pensar o mundo, o Brasil e as contradições desse país, que é um país desigual, que é um país em que existe historicamente desigual, em que o papel da universidade e da ciência são fundamentais para desvelar, né, as diferentes possibilidades de entendimento do mundo, do continente, do país, e ao mesmo tempo estabelecer proposições que sejam críticas e submetidas ao debate. Então, no texto publicado em uma rede social, logo depois de confirmado no cargo, o futuro ministro da Educação do Brasil, colombiano Ricardo Vélez Rodrigues, criticou o atual sistema de ensino porque acha que se impõe à sociedade, abre aspas, uma doutrinação de índole cientificista e enquistada na ideologia marxista, fecha aspas. Também defendeu que é preciso refundar o Ministério da Educação e evitar o desmonte, abre aspas, dos valores tradicionais da nossa sociedade no que tange à preservação da vida, da família, da religião, da cidadania, em suma, do patriotismo, fecha aspas. Cíntia, ajuda a gente a entender essa forma conservadora de pensar. O que é que está por trás disso? Na verdade, são muitas coisas, Eduarda. Esses movimentos da direita mais radical, se você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem diversas vertentes com diferenças grandes entre elas. Por exemplo, você pode falar do paleoconservadorismo, do neoconservadorismo, da direita alternativa. Elas têm pequenas diferenças entre si, mas elas convergem em relação a temas importantes, que dizem respeito, sobretudo, ao que hoje a gente chama das questões das desigualdades sociais, que são as desigualdades de classe, as desigualdades de gênero e as desigualdades de raça. E como é que isso é amarrado, na verdade? Né? Com um discurso extremamente raso e conspiratório, né? Enfim, segundo o qual você teria uma ideologia marxista, não, que é o que eles chamam, na verdade, eles chamam de marxismo cultural, né? Que seria um projeto que teria sido de fato implementado pelas esquerdas no mundo inteiro, de uma forma de revolução cultural que levaria ao fim do capitalismo. Né? E como é que o que seria o cerne dessa ideia de uma revolução cultural do fim do capitalismo? Né? De que o capitalismo ele não pode ser atacado simplesmente mais de uma perspectiva econômica, mas de uma perspectiva cultural e política. E uma das formas principais de se atacar isso seria justamente atacando, digamos, algumas instituições básicas, como é o caso da família. Então, o que eles chamam, por exemplo, de ideologia de gênero seria uma forma específica, né, de se atacar a família, que na concepção deles é a célula básica da sociedade. Então, tudo isso entraria nessa rubrica do comunismo? Exatamente. Né? O marxismo cultural veria isso tudo como formas de se implementar o comunismo. E é um discurso completamente delirante e sem base na realidade. Né? Se eu pudesse completar, é como se houvesse uma nova inquisição. É um outro tipo de inquisição em outro patamar, em outros tempos. E que está associado, inclusive, a certas formas de charlatanismo. A gente tem que identificar a negação da mudança climática, o terraplanismo, a ideia de que a Terra é plana, uma radicalização, a negação até da lei da gravidade, por alguns. A teoria da evolução. Isso, negação da teoria da evolução, a negação do Holocausto e a ideia de que o nazismo não era um projeto conservador e de direita, e a negação da ditadura militar no Brasil, do golpe da ditadura militar no Brasil. Esse tipo de coisa, essa negação digamos assim, de conquistas do conhecimento em vários campos da ciência, é puro charlatanismo e ilustra uma tendência anti-intelectual desses setores absolutamente conservadores que tentam fazer equivalência entre a produção do conhecimento pela ciência de uma forma plural com qualquer tipo de afirmação, né, desprovida seja de razões defensáveis de um ponto de vista teórico, seja de compromisso com os fatos interpretados conceitualmente. Você veja, é até mais do que essa equiparação, né? Porque parece até que ideologia é esse conhecimento que se produz nas universidades e que esse tipo de discurso charlatão é que vai ser alçado à condição de conhecimento
verídico, não é? Isso é uma completa inversão dos fatos. Como é que isso está aparecendo na proposta do Escola Sem Partido, que no fundo é a escola mais partidária de todas que está sendo defendida, Edson? Eduarda, muito que foi colocado aqui pelo Luiz e a Cíntia não aparece com todas as letras assim no próprio projeto que está sendo discutido, mas em essência isso que está em jogo, né? E eu queria inclusive pontuar isso. O texto do projeto é um projeto que deveria estar sendo novamente apreciado na comissão na Câmara hoje, mas de fato tem sido uma discussão de muito tempo, e o que é apresentado no texto do projeto que se intitula Escola Sem Partido, e não é esse o texto que está lá, isso não aparece no próprio projeto, né? Ele reconhece ou tenta reconhecer, pelo menos inserir um princípio a mais na educação, no ensino brasileiro, né? Um princípio a partir do qual deve ser respeitado no ato de ensinar. E esse princípio é apresentado como respeito às convicções dos pais e dos estudantes, e que tenha precedência da opinião dos pais em relação a temas como moral, o tema sexual e tema religioso, tem a precedência em relação à escola, né? Ao pensamento, que é o que o Luiz também aqui ressalta em dois momentos da fala. Um deles no que diz respeito também ao que esse princípio afronta outros princípios já em vigor. Por exemplo, se nós temos um princípio que garante o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, e um outro que, no mesmo artigo da Constituição, o artigo 206, e o artigo da LDB, que é o que está sendo pautado para modificação agora com essa proposta do projeto 7180. O outro princípio é a liberdade de ensinar, de aprender, de divulgar, enfim, a liberdade, que é mais do que a liberdade de cátedra, que nós discutimos em outro programa aqui no Fora da Curva. Sim, porque não é a liberdade só do professor, também é a liberdade da sociedade de ter acesso ao conhecimento. Ao conhecimento, e toca diretamente o estudante, porque é a liberdade de aprender, né? Então, isso tem um diálogo com aquilo que o Luiz chamava atenção sobre a afronta ao direito da dúvida, ao direito do questionamento, enfim, ao pluralismo, que é um princípio da educação nacional. Então, esse conjunto de coisas, né? Essa tentativa que não está tão explícita no próprio texto, tem também um movimento muito forte, que é muito percebido mais recentemente. Os projetos de lei estão sendo apensados, estão sendo anexados a esse projeto que vem de 2014, o que vem acontecendo em 2018, realça muito isso, né? Que afronta a liberdade de discutir temas como as identidades, as desigualdades, como Cíntia aqui muito bem apresentou, sintetizando pelo menos nessas duas frentes aí de discussão do tema, né? Enfim, os projetos apensados são todos no que diz respeito à ideologia de gênero. Esse que foi apensado agora em 2018, a suposta coibir a doutrinação na escola. Veja, são projetos pequenos que pretendem se juntar a esse que está sendo discutido. Então, isso não era discutido já antes, em 2014, com mais evidência, ou pelo menos assumido de tal forma, e vem sendo colocado nesses termos exatamente em 2018. Então, é sobre isso que estamos tratando. Talvez a gente possa discutir também que esse direito ao pensar, ao divulgar, a disseminar o conhecimento, o saber, a arte, esse direito que quer se coibir vem com outras nomenclaturas que, na realidade, eu acho que a sociedade precisa estar muito atenta a esta afronta, que aí não pode ser retirada da universidade, da escola, de um modo geral. Cíntia, nesse sentido, as questões de gênero e sexualidade podem virar um assunto só de família. Por que é importante que essas questões sejam discutidas na escola? Por uma série de questões. Eu posso pensar assim de cabeça. A primeira coisa que me veio à mente foi a importância, por exemplo, da educação no Brasil a partir dos anos 80, por exemplo, para se frear um pouco a epidemia de AIDS, HIV/AIDS, que a gente achava, né, as projeções iniciais para o Brasil eram horrorosas.
E o Brasil hoje é reconhecidamente um dos países que teve um sucesso enorme na prevenção disso. Então isso é algo que, né, diz respeito à vida literalmente das pessoas. Outro tipo de questão é que o Brasil, na verdade, ele é signatário de uma série de acordos internacionais, né? Por exemplo, a CEDAW, a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, da ONU, as convenções para o fim da violência contra a mulher da Organização dos Estados Americanos. Quer dizer, o Brasil é signatário dessas convenções. Se eu penso, por exemplo, a Lei Maria da Penha é outra. Todas essas convenções e essas leis, na verdade, elas dizem respeito. Existe uma dimensão aí que o Brasil se comprometeu, que é a dimensão da educação. Então, você não ataca a violência contra a mulher sem você ter isso claramente colocado como um projeto educativo também, né? Então, o horror que seria você simplesmente colocar todas as questões relacionadas a gênero ou a sexualidade no âmbito da família só, né? Do ponto de vista de custo social, isso é imenso, isso é enorme, isso é... Enfim. Eduarda, eu só queria complementar isso que a Cíntia chama a atenção, porque na realidade não há uma discussão nem na escola, nem na universidade de um modo geral contra a participação da família. Pelo contrário, né? Todo o processo de redemocratização que constituiu, além de legislação, práticas cotidianas na escola, sempre em defesa da participação da comunidade, das pessoas de um modo geral, e não só intraescolar, não só dentro do que acontece na escola, mas a própria família. Mas a família arbitrar, né, decidir quais temas devem ser discutidos, quais temas têm que ficar